Põe a sua mão assim em cima da página da sua Bíblia e diga comigo: Espírito Santo, revela-me este livro. Ele é a tua palavra. Abre os olhos do meu coração, do meu entendimento, para, compreendendo, obedecer. Peço-te, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Verso 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas o palácio é para o Senhor, Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e de toda sorte de pedras preciosas e mármore. E tudo eu preparei, de que maneira? Em abundância, preparei para a casa do meu pai. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário: 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. E a pergunta: quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Perguntava Davi. Então, os chefes das famílias, quem? Quantos chefes das famílias estão aqui nesta manhã? Deixa eu ver o chefe de família aqui, quero ver. É com vocês o negócio, então. Comigo e com vocês. Os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000, os de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze, 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo que se fez. De que maneira? Voluntariamente. Porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou. De que maneira? Com grande júbilo. E agora? Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza e a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos todamos. Porque tudo? E das tuas mãos todamos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e ela é toda tua. Bem sei, meu Deus, que provas os corações e da sinceridade te agradas,
Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente estas coisas, e acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntárias. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo, e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro, para o meu filho guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual eu providenciei. E então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor vosso Deus. E então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram ao Senhor e se prostraram perante o rei. Ao outro dia, trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande alegria, com grande regozijo. Amém, meus amados? Eu vou aqui rapidamente colocar diante de vocês um desafio para nós construirmos juntos a casa de Deus. Este ano não é o ano da construção da casa de Deus, não é esta a nossa proposta, não é para isto que nós estamos desafiando toda a nossa liderança. Quando se fala em construir a casa de Deus, como eu já falei aqui domingo passado, nós não estamos pensando aqui em construir prédios, que prédio não é casa de Deus, prédio é prédio, prédio é casa de homens. Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas, Deus habita em templos que o seu Espírito cria, que Ele gera. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, eis que tudo. Então, Ele cria uma nova criatura. Quando nós nascemos de novo, quando somos alcançados pela graça regeneradora de Deus, o nosso Pai, nascemos de novo, Ele cria novos templos, mas templo de carne e osso, aonde o seu Espírito Santo vai habitar, onde Ele vai morar. Então, você é a morada de Deus. Você é a morada. Deus está aqui nesta manhã, sabe por quê? Sabe por quê que o Espírito Santo está aqui nesta manhã? Sabe por quê que a Trindade está aqui nesta manhã? Porque você está aqui. Por causa disto. Porque senão, esse prédio vazio é um prédio vazio. Prédio vazio que não serve a não ser para aguardar a sua chegada. Prédio vazio. Agora, você é o templo do Espírito Santo. Onde você vai, lá está o templo. O templo está em casa, o templo está no escritório, o templo está na rua, o templo está no trem, o templo está no metrô. Você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em quem? Você. Então, na construção deste templo de Deus, que é a sua casa, e você pode bem observar, neste tempo Davi chama ao povo exatamente para ajudá-lo a construir um palácio, um prédio para o rei. Este prédio era um prédio destinado a Davi, a toda a sua corte. Mas ele nos ensina exatamente o princípio, já no Velho Testamento, nos ensina o princípio de que Deus não habita no templo feito por mãos de homens, Deus habita em pessoas. E este templo, dizia ele, o que eu estou construindo, este palácio, não é para homens, mas é para o Senhor Deus. Eu estou edificando um palácio para Deus. Diz a Escritura que tudo que foi escrito no Velho Testamento são figuras das coisas que haveriam de acontecer no Novo Testamento, na Nova Aliança, no período do nascimento de Jesus e da redenção operada por Jesus no Calvário. A partir daí, instaurou-se o período da graça de Deus. Então, a partir daí, prédios são meros prédios, mas pessoas
é o lugar da habitação de Deus. E para isto, nós queremos construir pessoas, queremos ajudar a construir vidas, queremos trabalhar para que pessoas sejam transformadas em lugares sagrados e santos, onde a glória de Deus, a manifestação do poder e da presença de Deus seja uma realidade. Porque enquanto permanecer o templo ocupado pelo pecado, por demônios, pela carnalidade humana, o Espírito Santo não pode habitar, o Espírito Santo não divide espaço. A minha mão é do Espírito Santo, mas o meu pé é do diabo. Ou é tudo, ou é tudo. Ou é tudo, é tudo. Então, este é o caso em que Davi convoca as pessoas para que elas se dispusessem a oferecer o melhor que elas tinham para edificar um templo para Deus. Estamos agora no período da graça. Deus está nos desafiando para nós colocarmos o melhor à disposição dEle. Para quê? Para edificarmos pessoas, para edificarmos um templo, morada de Deus, para que o Espírito Santo habite nesta morada, neste templo. Então, hoje nós não estamos preocupados com prédios, hoje nós estamos preocupados com vidas, com pessoas, porque não adianta a gente ter prédio maravilhoso, prédios fantásticos, maravilhosos e vazios. Pouco tempo atrás eu estive num prédio fantástico, enorme, foi construído há uns 30 anos atrás, mais ou menos, um prédio para quase 10 mil pessoas, um prédio fantástico. Este prédio só abre uma vez cada 10 anos para reunir alguns grupos, porque é um prédio hoje que está sendo destinado para aluguel, para alugar, porque realmente ficou vazio. A visão daquele que construiu era uma visão de que aquele prédio estaria sempre repleto com 7, 8, 9, 10 mil pessoas. Mas hoje, se tiver 800 pessoas, é muito. Se tiver 800 pessoas, é muito. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com prédio. Deus tem compromisso com você e comigo, com pessoas. Então, tudo aquilo que nós fazemos, todo empenho que nós devemos fazer hoje em dia, é para ajudar a construir pessoas. A construir as pessoas significa que nós estamos preocupados com o órfão, com a viúva, com o pobre, com o necessitado, com o aflito, com o desesperado, com os dependentes químicos, com os frustrados e tristes deste mundo, com aqueles alquebrados, com o sofrimento humano. Estão preocupados com o sofrimento humano. Eu estava lembrando aqui, quando o Ronaldo falava sobre a experiência de ontem, né, lá na penitenciária, eu estava lembrando o texto do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 24, quando Jesus está falando sobre o fato de que visitar os presos, visitar um preso, é visitá-lo a ele mesmo. Eu estava preso, disse Jesus, e tu me visitaste, fostes ver-me. Aí, naquele dia vão perguntar, mas quando é que te vi preso e fui visitar-te? Ele disse, quando você foi cuidar de um desses meus pequeninos irmãos, você foi visitar a um deles e foi visitar a mim mesmo, disse Jesus. Jesus está preocupado com o sofrimento humano, e não com a glória dos prédios, mas com o sofrimento humano. Eu não sei se interessa para você isto, pensar no sofrimento humano. Eu não sei se você tem tempo para perder com o sofrimento do seu semelhante, não sei. Eu dedico a minha vida para cuidar de gente que sofre. E os meus filhos trabalham na mesma direção. E a Fundação Comunidade da Graça é o instrumento que Deus tem colocado nas minhas mãos para atender às necessidades. Ainda não consegui, mas eu vou melhorar. Há 6 creches, que é a Comunidade da Graça, creches modelo no estado de São Paulo, cuida, são 6 creches modelo, porque nós temos a visão de cuidar das pessoas. Investimos nas pessoas, o seu dinheiro, os seus recursos, que você coloca à disposição, nós transformamos em recursos para cuidar das crianças, para atender os necessitados, para cuidar dos aflitos. É assim que nós fazemos. A gente não está preocupado em fazer prédio. Eu nunca tive preocupação em fazer prédio.
Os que me conhecem nesses últimos 48 anos de vida pastoral sabem que eu nunca me preocupei em construir prédio. Prédio eu preciso ter, claro que preciso ter. Claro, esse aqui está pequeno, claro que está pequeno. Eu gostaria de ter um maior, claro que eu gostaria de ter maior. Mas quando eu penso no custo para ter um bem maior e para sair para a construção do bem maior, fico preocupado pensando, mas como vou deixar de investir nas prioridades? E a gente não fica colocando no jornal, propagandeando. Agora estamos cuidando de 5, viu? E agora, ó, deem as suas ofertas, porque nós somos muito piedosos e estamos ajudando as pessoas. Nós não contamos isso para vocês. Aquilo que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. A gente não fica fazendo propaganda. Mas, às vezes, é bom que vocês saibam que nós estamos ocupados em cuidar das pessoas, em amar as pessoas, em abençoar as famílias. Porque esta visão do reino é construir pessoas, é construir vidas, é trabalhar para que vidas sejam transformadas. Não adianta eu fazer um prédio fantástico aqui neste lugar, e encher de multidão neste lugar, caminhando para o inferno. Gente que não sabe o que quer, maus maridos, esposas tristes e fracassadas, filhos deformados e destruídos, famílias e lares decompostos. Eu não quero isto, não. Eu quero investir os recursos de Deus para abençoar todas as famílias da terra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e em nome do Senhor Jesus. É esta visão, é esta visão, é esta visão. Por quê? Qual é a razão das nossas células? Qual é a razão das células? Célula é lugar de pastoreio. Célula é lugar de serviço. Célula não é lugar de mando. Os líderes das células não têm autorização para mandar em ninguém. Os líderes das células têm autorização para servir as pessoas. Porque a gente foi chamado para servir, para dar vida, para chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem, dar a vida por aqueles que perecem. Foi assim que Jesus fez. Esses dias me veio um quadro à minha mente, que eu preguei na igreja batista do pastor Carlito Paes, aqui em São Paulo, lá do tanque de Betesda. E uma hora eu vou pregar essa palavra que Deus colocou no meu coração. Preguei lá de improviso, mas eu preguei lá. Ele pediu que eu pregasse a mesma palavra agora em São José dos Campos, e eu devo, mês que vem, estar com ele lá pregando esta palavra. Mas me veio ao coração o seguinte, no texto do Evangelho de João, capítulo 5, que fala sobre o tanque de Betesda, do paralítico, diz a Escritura que a cidade toda de Jerusalém estava em festa, e os judeus vinham para as festas lá em Israel, em Jerusalém, vinham para as festas. Então, os judeus estavam fazendo festa. E sabe para onde é que Jesus foi? Sabe onde é que Jesus foi? No tanque de Betesda, chamado de Casa de Misericórdia. Jesus foi lá, porque naquele lugar se reuniam mancos, paralíticos, ressecados, leprosos, e gente frustrada, abandonada, destruída, gente que precisava de pessoas para ajudarem, chorarem, sentirem misericórdia e ajudarem uns aos outros. É lá que aquele paralítico não podia ser lançado na piscina lá de Betesda, né, que diziam que aquelas águas tinham efeito medicinal, os que eram lançados na água eram curados. Foi lá que aquele paralítico não pôde. O paralítico estava lá 30 e quantos anos? 38 anos, obrigado. 38 anos estava lá, esperando que alguém o lançasse na água, não tinha ninguém. Aí Jesus aparece e diz: filho, quer ser curado, filho? Quer ser curado? Jesus não estava na festa. Jesus estava com os paralíticos e os miseráveis deste mundo. E eu fico tão decepcionado, porque o cristianismo hoje em dia, sabe o que é? É o cristianismo mais conhecido como o cristianismo gospel. O cristianismo dos grandes e ilustres, os grandes e ilustres, majestosos profetas desta nação. Cada um quer ter o título maior que o outro, enquanto o pobre, o aflito, o miserável padece. Queremos os grandes shows. A igreja hoje está preocupada com show.
Nunca gravou-se tanto CDs e DVDs e tanto material. Eu não sou contra a gravação, fica tranquilo, eu não sou contra. Mas nunca se gravou tanto. E nunca apareceram tantos artistas no meio evangélico, porque dá fatura, porque dá dinheiro. Então, isso tudo é comércio bom, lucrativo. A igreja perdeu divisão, perdeu a visão da Betesda, do tanque de misericórdia, da casa da compaixão. A gente está preocupado em celebrar, fazer festas, como judeus, e não ir ao tanque e perguntar para o paralítico: filho, você quer ser curado? Se você não tem ninguém para te curar, conte comigo, que eu vim aqui para ajudar você a sair deste lugar são e salvo. Onde que a igreja deve estar? No tanque de Betesda, e não na rua fazendo festa. Vamos lá para a casa de misericórdia. Quando eu vejo esse ministério do Barnabé tão lindo, com todo esse grupo de líderes que vai à casa de detenção, uma hora peça para ele contar as histórias das mulheres, que a pastora Sueli esteve lá um tempo atrás, as mulheres que dão à luz na cadeia, e que depois de 6 meses as crianças são retiradas daquela mãe, e as crianças choram, e a mãe se desespera e fica sem os filhos. Não interessa para a gente quer festa, quer o gospel. Um gospel aqui, gospel lá, gospel aqui, gospel lá, ficar só cuspindo para baixo e para cima. Só gospel. Eu não sou contra isso. Não sou, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não sou contra a celebração, festa, vamos fazer bem feito. Mas eu sou contra a gente fazer a celebração desconectado do tanque de Betesda, da miséria do ser humano. Até quando a igreja vai andar assim? Até quando nós andaremos assim? Até quando passaremos nas ruas e nos depararemos com estes mendigos de rua, com esta gente, com os meninos que a gente tem até medo, passa com o vidro do carro fechado, medo de ser assaltado. Até quando nós faremos isto? Onde está a igreja para envolver, para influenciar, para abençoar esta terra? Ah, meus irmãos, que Deus nos ajude. A igreja precisa sair da festa e ir para Betesda, chorar com os que choram. A gente só quer sorrir com os que sorriem, não é não? Desconectados da realidade do mundo atual. Gostamos de discursos, gostamos de títulos, gostamos de celebrações e festas, gostamos de exposição pessoal, gostamos de glória pessoal. Um quer ser patriarca, outro quer ser o sumo sacerdote, outro quer ser o santo dos santos, sei lá o que quer ser. Outro quer ser, né? Não vou nem mencionar, senão daqui a pouco eu posso ofender alguém. Eu não quero ofender ninguém. Só quero dizer que está na hora da igreja deixar de procurar os seus títulos e deixar gastar-se para cuidar dos que sofrem. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Do verso 14 ao verso 17 desse texto que li para vocês, diz que, em primeiro lugar, o reino de Deus é um reino de opções voluntárias, é um reino de entrega da própria vida. É isto, entrega da própria vida. 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 a 15, diz que os que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas vivem para aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo, todos morreram. E um morreu por todos, para que todos os que vivem, não vivam para si mesmos, mas vivam sim para aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou. Então, o reino de Deus é um reino de entrega. Não é o reino do qual eu sou o grande e importante rei. Eu não. Eu sou apenas um súdito do rei.
apenas um súdito do rei, que foi convocado pelo rei para servir ao rei no grande projeto do rei, buscar e salvar todo o que se havia perdido. É para isso que existe. Então, verso 14 a 17 diz exatamente isso. Porque quem sou eu, quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Então, Davi entendia na sua oração que a entrega precisa ser voluntária. Alguém que se rende em disponibilidade voluntária para servir as pessoas. Pergunta para esse grupo que cuida lá da penitenciária, quanto é que eles ganham para fazer esse trabalho lá? Pergunta para eles. Fale com eles para você saber. Estou mencionando um grupo só que trabalha entre nós. Existem outros mais. Grupo de voluntários que nos ajuda a cuidar das pessoas, a amar as pessoas. Gente que disse, mais importante para mim não é o que eu recebo, mas é o que eu dou. Reino de entrega. É a experiência de Epafrodito. Epafrodito no registro lá de Filipenses 2, de 25 a 30. A experiência de Epafrodito era o homem que entregou a sua própria vida, chegou a ponto de doar-se a si mesmo para honrar o seu pastor, Paulo. Para honrar o seu pastor, Paulo. Hoje em dia é bem diferente. As pessoas não dão a vida para honrar o seu pastor. As pessoas dão a vida para ver se consegue descobrir alguma coisa no pastor para falar mal dele. Ou não é verdade isto? Que tristeza para nós, mas é verdade. Aqui, Epafrodito, entrega para servir, entrega para doar. Quando a gente vem a Jesus, e que agora é transformado numa nova criatura, a gente vem com tudo. Vem com espírito, alma e corpo, tudo que tem em nossa vida, patrimônio, dons, talentos, ministério, tudo. A gente vem com tudo, tudo agora entrega a Ele. Não é fruto de dever religioso, não é fruto de coação, de exigência espiritual, não. É oferta da vida, é oferta voluntária da vida e dos bens e de tudo que eu sou. É uma oferta, viu aqui? Era oferta de sacrifício. Quer dizer, era oferta sacrificial, era uma oferta que custava alguma coisa. Porque hoje em dia a oferta, como é a oferta que a gente dá hoje em dia? Vamos pensar no aspecto financeiro aqui, no aspecto, que tipo de oferta que a gente dá? É a oferta que custa alguma coisa ou é aquela que está sobrando? Normalmente é aquela que está sobrando. E que não seja muito grande, que seja bem menor. Oi. Oi, quer que me sente ou não? Oferta sacrificial. Aí Davi diz, quem é que quer fazer esta oferta sacrificial a Deus? E então Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta, capítulo 9, verso 7, diz que a entrega deve ser segundo o propósito no coração, entrega da vida. Eu não estou falando aqui de dinheiro, estou falando de vida, estou falando de dons, de talentos, porque o dinheiro vem junto. Como dizia Lutero, a conversão do homem, ela começa na mente, desce ao coração e vai para o bolso. Quer saber uma pessoa que é convertida mesmo? Entendeu o Evangelho? Mente, coração e a entrega dos bens. Nós gostamos muito da mente, coração não muito. Que dado o coração fica muito inclinado, a gente compromete o bolso. Então é melhor a gente segurar o coração e ficar só na mente. Eu acho que eu já sou salvo. Acho que já nasci de novo. Acho que já sou uma nova criatura. Já? E você, por acaso, é dizimista fiel? Não ainda. Porque eu não estou entendendo. Não, você não está entendendo outra coisa. Você não está entendendo a salvação da sua mente, do seu coração, que se manifesta na entrega e doação dos seus bens, dizia Lutero. Lutero não estava preocupado com dinheiro, não, senhores, como nem nós estamos aqui. Lutero estava querendo mostrar que as pessoas têm ídolos na sua vida que elas não querem se desfazer.
Por isso que Jesus dizia, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sabe qual foi o segundo tema mais importante do ministério de Jesus? Sabe qual foi? Primeiro foi sobre o reino de Deus. Jesus falando sobre a entrada do reino, a importância do novo nascimento para entrar no reino, o reino de Deus dentro de nós, o reino, quer dizer, o governo de Deus. Sabe qual foi o segundo assunto mais importante depois do reino de Deus, de Jesus? Sabe qual foi? Finanças. Finanças. Jesus ensinou sobre finanças. Como é que as pessoas deveriam possuir bens. Com que atitude elas deveriam possuir os seus bens. Porque dizia Jesus, o amor ao dinheiro é a raiz dos males. E é verdade. E é verdade. Essas ambições têm levado multidões para o inferno. E o amor era um amor crescente. Quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, verso 9 e 11, ele diz que o amor de vocês cresça mais e mais. Quer dizer, se estou servindo a Deus hoje, amanhã é muito melhor. Deram-se primeiramente ao Senhor e depois, então, entregaram-se. Era voluntário, era entrega, era doação, era a vida. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, não adianta você doar o seu dinheiro se você não doa a sua vida. Não compra Deus com dinheiro, por favor. Não pense em comprar Deus com dinheiro, por favor. Não faça isto. Isto é pecado. Isto é pecado. Eu vou dar a minha ofertinha para ver se Deus multiplica no final do mês. Tomara que perca tudo. Só para deixar de ser egoísta, engraçadinho. Não, Senhor, minha vida é tua, meu serviço, meus talentos. Aí, aqui está, Senhor, a minha oferta. Aí Deus recebe e multiplica. Por isso que tem gente que não sai da sua desgraça. Fica sempre na pobreza miserável. Sabe por quê? Porque Deus sabe que o coração não é íntegro. Viu como é que o povo deu? De todo o coração, com integridade, voluntário. Primeiro aspecto, voluntário. Segundo aspecto, de coração íntegro. Não era a obrigação de entregar de um estrangeiro, mas é do povo de Deus, é um coração íntegro, não é dinheiro de estrangeiro, não é dinheiro de ímpio. Não é ministério dos ímpios, não é o governador que tem responsabilidade, não é o prefeito, não é o presidente da república, não, senhores, é nosso, obrigação nossa. O Senhor não recebe dinheiro sujo. Estava lembrando ontem, até falei com o pastor Eliseu, de uma pessoa que fez uma ligação aí para um fulano que tem um programa aí na televisão e tudo, né? Isso há algum tempo atrás. Aí ligou, aquele programa de consulta, né? Pergunta e resposta. Pastor fulano, seguinte, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Acabo de ganhar na loteria. Ganhei uma bolada na loteria. E queria saber com o senhor se eu devo dar o meu dízimo. Tá aqui no programa de perguntas e respostas aí, o nosso ilustre teólogo disse, irmã, lembre-se de uma coisa, já pecou uma vez, não peque a segunda, traga o teu dízimo. Como dizia o meu amigo ínclito, pré-claro, gostou? Pastor reverendo Ademar de Campos. É só gritar, viu, Ademar? Porque a coisa está ruim para o nosso lado, viu, cara? Já a irmã já errou uma vez jogando, não erra a segunda. Dá o dízimo, pelo menos. Ele estava interessado na irmã, na vida espiritual da irmã, em ensinar a irmã, em cuidar da irmã. Ele estava interessado em quê? Estava interessado em quê? No bolso. Se não dá a vida, se você não entrega a sua vida, por favor, você está dispensado de qualquer ofertório aqui na Comunidade da Graça.
Porque o dinheiro abençoado nesta igreja é dinheiro que é dado por gente que ama a Deus, voluntária. É o dízimo de gente séria, comprometida e fiel a Deus. Esse dízimo que abençoa. Que dos outros que querem comprar a Deus, pelo contrário, me atrapalham. Deus não recebe dinheiro de ímpio. É privilégio do povo de Deus, não é obrigação, não é encargo de estrangeiros, é responsabilidade nossa. Oferta vazia, aquela que é a oferta desacompanhada da vida. Primeiro a vida, depois talentos, dinheiro, recursos e todas as demais coisas. O reino de Deus é o chamado, é a vocação. Não belisca o meu neto aí, a minha neta aí, cara. Belisca a minha neta aí, carinha, veja lá, cuida dela. O reino de Deus é a vocação. E o mundo é o bico, o mundo é o extra, é o bico. Tem gente que faz o contrário, né? Tem gente que faz do reino de Deus o passatempo. Não, é o inverso. O reino de Deus é a prioridade. Depois da prioridade, as demais coisas nos são acrescentadas. Oferta sem vida é oferta vazia. Por isso, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 1, Paulo diz assim que a oferta agradável a Deus é aquela que é o culto racional, inteligente. Portanto, dizia Paulo em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, que a oferta que Deus recebia era oferta racional, de culto agradável a Deus, que implicava em razão, raciocínio e entrega pessoal. São sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Primeiro, deve ser voluntário. Segundo, deve ser de coração íntegro. E terceiro e último, deve ser liberal. Não com a mão mirrada, né? A mão encolhida, mas liberal. Serviço, a entrega. Dá trabalho cuidar de vidas? Dá trabalho. Venha me ajudar a cuidar de pessoas. Venha me ajudar. Estou levantando um grupo aqui de aproximadamente uns 10 a 15 casais, de gente voluntária que vai me ajudar a pastorear melhor vocês. Estou formando equipes de conselheiros para a área de finanças e para a área da família. Estou trabalhando aqui com alguns dos meus principais pastores para apresentar para vocês oportunamente um grupo de conselheiros que vão nos ajudar a cuidar melhor dos bens que Deus tem nos dado. Vida, talento. Portanto, a oferta, terceiro aspecto, deve ser liberal, sem obrigação, é liberal. Não é pobreza e miséria. Não é pobreza. O reino de Deus não é de pobreza e de miséria. O reino de Deus diz o Salmo 35, 27, que Deus se alegra na prosperidade do seu povo. Deus se alegra em que você seja próspero, porque Ele sabe que se você tem coração íntegro, voluntário e verdadeiro, saiba que este talento que você oferece, esse tempo que você oferece a Deus, este zelo que você está entregando a Deus, esse dinheiro que você entrega a Deus, isto vai ser útil para você alcançar e abençoar pessoas. Então, Deus faz questão de investir mais em você. Por isso que muita gente não prospera, porque Deus sabe que é gente mesquinha, querem só para si, para o seu benefício, para o seu reino pessoal. E Deus não tem compromisso com ninguém que tem só preocupação do reino pessoal. Então, deve ser voluntária, íntegro, de coração íntegro e liberal, sem limites na própria vida para o serviço do reino de Deus. Então, qual é o grande desafio? Qual é o grande desafio? O grande desafio nesta manhã, nós, como filhos de Deus, é investirmos no reino de Deus, a começar da vida, ao começar da nossa vida. É isso que eu acabei de dizer. Você não estava ouvindo o que eu falei? Isso é prioridade do reino de Deus, a nossa vida. Qual é a preocupação primeira do Senhor? É a nossa? A preocupação do Senhor primeiro é o nosso dinheiro? É o nosso dinheiro? O que é? E a nossa vida implica em quê? Tempo.
talentos, entrega, doação, serviço no reino de Deus. Então eu quero fazer um desafio para vocês nesta manhã. Você gostaria, nesta manhã, de fazer a sua maior doação? Sua vida? Sim ou não? Antes disso, eu vou ler para você um texto que eu li na reunião da noite, 2 semanas atrás. Foi a Mércia, minha secretária, que me mandou. Ela é muito engraçadinha. Ela fica só enviando essas coisinhas assim para mim, para me abençoar, e eu gosto. E ela me enviou uma mensagem muito interessante, que tem como título o seguinte: é bom ser do bem. É bom ser do bem. É bom? Isso, só para você entender. E conta a seguinte experiência. Uma senhora muito pobre telefonou para um programa cristão de rádio. Não é, vai ver que era esse também, né? Ver que é esse que era. Mas telefonou para um programa cristão de rádio pedindo ajuda. Estava passando uma senhora pobre, passando uma necessidade, dificuldade na sua vida familiar e tudo, financeira. Então, ela ligou para o programa de rádio pedindo ajuda. Aí, um bruxo, esses envolvidos com bruxaria e tudo mais, né, que ouvia aquele programa de rádio, resolveu, então, pregar uma peça para aquela mulher pobre que ligou para o programa, né? Ele conseguiu o endereço daquela mulher, chamou seus secretários e ordenou que eles fizessem uma compra no supermercado grande e levassem aquela compra para aquela mulher que estava pedindo no programa de rádio, com a seguinte orientação. Então, o bruxo deu uma orientação para o grupo que foi fazer compras no supermercado, né, para aquela mulher. Vejam bem, disse o bruxo para os seus secretários, quando ela perguntar quem foi que mandou fazer esta compra, quem mandou fazer essa despesa no supermercado, manda essa compra para mim, respondam para ela que foi o diabo. Digam para ela, se ela perguntar quem foi que mandou, diga, olha, foi o diabo que lhe mandou. Ao chegarem na casa daquela senhora, daquela mulher, ela os recebeu com alegria, e foi logo recebendo aqueles alimentos, aquela compra toda, e foi guardando os alimentos, e aí os secretários do bruxo, conforme a orientação que haviam recebido dele, lhe perguntaram, escuta, minha senhora, a senhora não quer saber quem foi que enviou essas coisas para a sua casa? A senhora não quer saber quem foi que lhe mandou tudo isso, minha senhora? A mulher, com simplicidade, na simplicidade da sua própria fé, respondeu, não, meu filho, não se preocupe, nem é preciso. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Deus manda, até o diabo obedece. Eu quero saber quem mandou. Ora. Não se preocupe, portanto, de que maneira virá a sua vitória. Ela já está garantida. Quando Deus determina, a vitória vem. Deus determina, a bênção chega até você. Ele usa quem Ele quiser. E vou dizer um pouco mais para você. Usa até o diabo para nos abençoar. Oh, aleluia! Porque Ele é o Senhor do diabo. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é o Todo-Poderoso. Bendito seja o nome dEle. Exaltado seja o nome dEle. Glorificado seja o nome dEle. Glorificado seja o nome dEle. Senhor dos senhores. Oh, aleluia! Amém, meus amados? Ele é o Senhor da história. E se Ele determina, o caba tem que obedecer. Lembra quando havia a possessão demoníaca lá naquele gadareno, que quando Jesus desceu na praia de Gadara, havia um gadareno possesso por muitos demônios. E Jesus expulsava os demônios para que saísse daquele corpo, e os demônios pediram permissão para quê? Para entrar nos porcos. Estou resistindo a fazer a brincadeira que eu faço, mas eu não resisto à tentação.
Vai que é tua, Osmar? É mesmo? Obrigado, Osmar. Até para entrar em porco, o diabo tem que pedir permissão para Jesus. Você está entendendo? Estou falando nos porcos. Não fica confundindo com os porcos daqui do Parmeiras, não é isso que eu estou falando. Não é isso que estou falando. Osmar já pensou que eu estava falando. Pensou que eu estava falando sobre isso, Osmar? Eu estava falando sobre isso. Então, até para entrar em porco, o diabo tem que pedir permissão para Jesus. Escuta, com licença, posso sentar nos porquinhos aí? Vai, mas vai para o despenhadeiro. Vai para o despenhadeiro abaixo. E lembra quando o diabo resolveu dar uma surra em Paulo? Lá em Coríntios, 2 de Coríntios 11 ou 12? 11. Quando o diabo deu uma surra em Paulo, esbofeteou Paulo, deu uma surra, aí Paulo repreendeu, e sai, e repreendeu o capeta, disse que por 3 vezes repreendeu, e o diabo esbofeteando Paulo, schlepp, colocou um espinho na cara de Paulo e meteu-lhe o braço. Aí Paulo desesperou e falou: ai, Senhor, tira esse capeta da minha vida, Senhor, que eu não aguento mais. O diabo está me espancando, está me batendo. Qual foi a resposta do Senhor? Minha graça te basta, meu filho, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo falou: então estou tranquilo, se o Senhor cuida de mim, deixa o diabo bater, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o Senhor permite, Ele vai me abençoar. Se Ele permite, Ele vai suprir a minha necessidade. Ele cuidará de mim. E quero dizer, Ele tem cuidado de nós. Bendito seja o nome dEle. Vamos aplaudir o nosso maravilhoso